e está todo mundo apreensivo aguardando uma decisão monocrática do ministro. Ou ele pode enviar para o plenário virtual, onde os seus amiguinhos já estão preparados, né, para assinar a sentença de morte do STF e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Morte política, que eu estou dizendo, morte em termos de personalidade mundial. Eu vou explicar isso tudo para vocês e vocês vão entender qual foi a jogada utilizada pelo Elon Musk brilhantemente. Tá? Então, para quem não sabe, eu sou advogado especialista em direito de alta tecnologia, atuei com uma grande empresa do mercado, que eu não posso falar o nome, prestando serviços para várias empresas de comunicação que instalaram aquilo que a gente chama de site acquisitions, ou rooftops, que são as torres, né, colocadas, os pontos POPs, que a gente chama de pontos de presença, colocadas para fazer a comunicação da internet em todo o Brasil. É isso que forma o que nós chamamos de backbone de comunicação. Backbone de comunicação nada mais é do que a espinha central da comunicação, onde essas diversas antenas são posicionadas e elas se comunicam para fazer o cruzamento. Então, quando você está saindo com o seu celular, você vai do ponto A para o ponto B. Você sai de Copacabana, na Zona Sul Carioca, e você vai para Barra ou para Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você passa por diversos túneis, etc. Então, o Rio de Janeiro tem uma topografia totalmente atípica. Você tem que superar morros. Então, você tem que fazer uma conversa entre as antenas. Uma vai rebatendo na outra até que chega no outro ponto. Tá certo? Isso é chamado de backbone de comunicação. E as empresas de comunicação, as diversas, vamos dar duas delas aqui, a Vivo e a Claro, por exemplo. Elas têm as suas torres próprias e suas antenas próprias. Então, por determinação da Anatel, elas têm que compartilhar esses espaços para que permita que todas as operadoras se comuniquem. E você, na hora que está atravessando, quando você chegar na Zona Oeste, você não perca a comunicação. Parece que é simples, mas não é tão simples assim. É extremamente complicado você fazer toda essa logística de engenharia. Ou você que está aqui em São Paulo, eu estou aqui no Espigão da Paulista, um dos pontos mais altos de São Paulo, você quer se comunicar daqui da Paulista com o bairro de Santo Amaro, que está na zona sul de São Paulo. Você faz uma comunicação de transmissão de um prédio para o outro. E aí você vai ter as torres que elas são de POPs, que é ponto de presença, onde ela só recebe e transmite, e você vai ter as demais torres que, além dela receber, ela retransmite. Isso forma um backbone de comunicação. Muito bem. Tudo isso foi criado lá atrás. Só que aí veio um sujeito chamado Elon Musk, e bagunçou todo esse coreto. Eu vou explicar. Vocês se lembram de se não me engano era Pernambuco, eu acho que era Pernambuco, Ceará, não sei, um empreendimento, acho que é Ceará, um empreendimento que estava sendo feito à beira-mar e que corria o risco de acabar com a internet no Brasil, porque poderia romper os cabos submarinos que chegam ao Brasil. Vocês estão lembrados disso? Porque esse empreendimento poderia dificultar a chegada da internet no Brasil, tá? Então, quando a gente fala disso, é porque a comunicação via telefone, ela partiu da Europa, Dom Pedro II, veio através de cabos submarinos da Europa para cá. Quando se desenvolveu o advento da internet, utilizaram parte desses cabos para transmitir fibras de comunicação. Um dos lugares onde chega no Brasil, chega no Rio de Janeiro, naquilo que a gente chamamos de teleporto, que fica ali no centro do Rio de Janeiro. Mais precisamente na Avenida Presidente Vargas, para quem é do Rio de Janeiro, conhece esse endereço, que é um endereço muito famoso do centro do Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa, ninguém vai contar para vocês. Sabe por que não vai contar? Porque eles não sabem. Por que Elon Musk bagunçou a coisa toda? Quando fizeram o primeiro cabo submarino de comunicação, de interligação via telefônica, existia satélite. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, essa era a época boa, porque não tinha rede social, não tinha internet, ele gostava dessa época. O que isso interfere e por que o Elon Musk pode estar utilizando o ministro Alexandre de Moraes? Hoje, não se fala em outra coisa na imprensa. Você pode abrir qualquer lugar aí. Só se está falando na queda da rede X do Elon Musk. A gente está falando de uma época que você não tinha absolutamente nada de comunicação como nós encontramos hoje. O Elon Musk tem o X, mas o X não é a principal empresa do Elon Musk. O Elon Musk é um multibilionário. Quando isso apareceu em toda a imprensa nacional, automaticamente está replicando em toda a imprensa internacional. Está todo mundo aguardando a queda no X no Brasil, para o X ser equiparado a exatamente países como Coreia do Norte, Mianmar, Nigéria, China, Rússia. Esse tipo de países democráticos, de democracia relativa, que Lula e os demais gostam. O ministro Alexandre de Moraes teve a brilhante ideia, né, de mandar bloquear os ativos da Starlink com a alegação de que se transformou, que era o mesmo grupo econômico, algo que é utilizado na Justiça do Trabalho para devedores. Acontece que ele mandou intimar a Rede X para nomear representante. Como é que ele pode, sem antes do prazo do X, ir lá e bloquear as contas de outra empresa? Então, quando ele vai e faz essa besteira, ele toca num empreendimento que leva a internet para escolas em lugares aonde não se chega por cabo. Ele leva a internet para algo que ninguém imagina. Vocês já viram as estradas brasileiras, quando vocês passam, principalmente nas estradas paulistas, tem lá um postezinho com uma plaquinha solar, né, olhando para cima? Pois é, vocês podem perceber que as estradas brasileiras não têm internet. Raras exceções no estado de São Paulo. Que as estradas, na maioria das vezes, em todos os pontos, pegam internet. No seu estado onde você está aí, em Mato Grosso do Sul, Roraima, Amapá, se você sair 10 quilômetros da cidade, eu estou sendo bonzinho falando 10 quilômetros, porque 5 quilômetros você não pega mais, você já não tem mais internet, certo? Como é que o corpo de bombeiros, as empresas de salvamento, as empresas de pedágio, concessionárias de rodovia, como é que elas fazem para ter comunicação? Para prestar socorro emergencial? Elas estão utilizando a Starlink do Elon Musk. Hoje são mais de 20 mil antenas instaladas hoje no Brasil. Acontece que estas antenas elas não são utilizadas individualmente. Este link chega livre porque ele não passa por cabo, não tem interferências de torres, onde vai diminuindo a quantidade do sinal.
Ele é direto. Portanto, as empresas de salvamento, hospitais, creches, escolas, nos lugares mais remotos e mais necessitados do Brasil, utilizam a Starlink do Elon Musk. Como é que o Elon Musk está usando esse cara? Se você for falar em termos de Brasil, pro gringo, ele só conhece duas coisas, além de mulher, claro. Ele vai conhecer Rio de Janeiro e a floresta amazônica. Portanto, quando o Elon Musk faz isso, ele está mostrando para todo mundo, para o mundo inteiro, que um ministro da Suprema Corte, juntamente com a Suprema Corte brasileira, está se igualando à Coreia do Norte e pode estar tirando o acesso a essas pessoas da internet. E aí qual foi a jogada de mestre dele? Ah, você bloqueou a arrecadação? Vocês acham que o Elon Musk está preocupado? Multiplica aí 20 mil antenas a R$1.000 cada uma de mensalidade. Estou sendo bonzinho, hein? Colocando lá em cima. 20 milhões de reais. Transforma isso agora em dólar, 4 milhões de dólares. O que é isso para um sujeito que tem uma fortuna estimada em algo em torno de 150, 200 bilhões de dólares? Nada. Ele conseguiu simplesmente mídia gratuita no mundo inteiro, não só para o X, mas principalmente para a Starlink. E mais, esta mesma Starlink que levou acesso de internet para os socorristas no Rio Grande do Sul, porque os cabos com as enchentes, com as barreiras, com as quebras de barragem, simplesmente se romperam e cidades inteiras ficaram sem comunicação. Quanto que custaria para o Elon Musk publicidade para o projeto dele nível mundial, em todas as televisões, todas, sem exceção, no mundo inteiro? Portanto, ele está utilizando a Amazônia, o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, e está fazendo esses ministros de trouxas. Posso estar errado, mas ele pode estar fazendo um futuro projeto piloto de internet gratuita, mundo afora, quebrando todos os governos ditatoriais, quebrando todos os governos autoritários e simplesmente fazendo com que o mundo inteiro possa acessar internet gratuitamente. E com isso ele quebra, ele arrebenta com o sistema de comunicação que hoje se encontra a postos. Ele pode, a partir das antenas de Starlink, com um projeto de internet gratuita, levar publicidade muito mais barata a toda a população. E aí eu pergunto a você, você que está aí com o seu celular, que paga hoje uma fortuna para empresas de telecomunicação do Brasil, que estão hoje vinculadas à Anatel e ao governo frouxo, de um presidente do Senado frouxo, que permite que isso tudo aconteça no STF. Você que está aí, você iria utilizar a internet pagando R$200, R$100, R$150 por um plano de internet, ou você ia utilizar uma internet gratuita onde tudo chegaria para você e a publicidade pagaria esses custos? Vocês já pararam para pensar nisso? Esse cara simplesmente faz com que a mídia do mundo inteiro se ajoelhe aos pés dele. E aí, balbal comunicação. Afinal de contas, você faz ligação hoje e paga uma fortuna para empresas de comunicação. Ele quebra o sistema de comunicação. Sabe por quê? 56% dos satélites que giram hoje na nossa cabeça, na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, na cabeça do Barroso e dos outros ministros do STF, pertence a esse cara. Esse cara não está de brincadeira. Quando o Brasil acordar, vai ter o mesmo efeito que aconteceu com o Pablo Marçal na eleição de São Paulo. Amanhã começa o horário eleitoral gratuito. E aí eu vejo os maravilhosos, brilhantes comentaristas da Rede Globo, todos eles muito preparados, falando que não, porque agora vai virar, porque agora vai ser diferente, porque vai começar o horário gratuito de TV. Eles esqueceram que hoje as pessoas têm Netflix, Disney+, Prime Video, que as pessoas têm YouTube, tem jogos, tem tudo que ela quiser. Tem Telegram, WhatsApp. Os 10 minutos de horário eleitoral gratuito vai ser a mais baixa audiência da TV brasileira. Quem vai assistir vai ser só para dar risada. E olhe lá, ou para fazer corte. Então, vocês vejam que eles estão mais perdidos que seguem tiroteio. Eles estão vivendo no passado. Em 2018 veio um cara, um capitão, que provou que todos os demais tinham tempo de televisão e ele não tinha nada. Quem cedeu o tempo de televisão para ele foi o Levi Fidelix, então presidente do PRTB. O tempo que existia, 50 segundos. Era todo o tempo. E esse cara se tornou presidente da República contra todo o sistema, sem ninguém entender nada do que tinha acontecido. E agora, nós tivemos, de lá para cá, 6 anos. E nesses 6 anos, muita coisa aconteceu em tecnologia. Simplesmente, a jogada que está sendo feita pelo Elon Musk é uma jogada de mestre. Ele já ganhou. O que o Elon Musk ganhou de publicidade para suas empresas no mundo inteiro, daria para pagar 1000 vezes a multa que o Alexandre de Moraes, o brilhante ministro Alexandre de Moraes, conseguiu aplicar no Elon Musk. Então, veja só que o que a gente está presenciando nesse exato momento é uma briga de egos, de ministros que não conseguiram entender, de fato, o que está acontecendo. Eu vou dizer para vocês as irregularidades jurídicas, né, e a diferença entre um jurista e um advogado. Um advogado é aquele cara que utiliza a lei para desenvolver um processo e aplicar a lei durante um processo, durante uma consulta e tudo mais. O jurista é um estudioso da lei. Ele estuda a lei, publica livros, ele faz textos, né, ou ele faz comentários jurídicos. Portanto, eu, além de advogado, eu sou um jurista. E aí, o que acontece quando eu vejo alguns especialistas contratados pela Globo para falar o que eles querem? A gente já, de cara, vê as irregularidades. A primeira delas, como é que pode fazer uma notificação em português para o Elon Musk, utilizando as próprias redes sociais dele? Não existe precedentes. Aliás, existe uma súmula do STJ proibindo qualquer intimação via rede social. E este caso não é caso de constitucionalidade, portanto, não seria alçada do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sim de lei federal.
E não existe nenhuma lei federal que permite a intimação via rede social. Mas existe súmula do STJ que permite a intimação através, né, de WhatsApp e e-mail. Só, nada mais. Mas suponhamos que eles resolveram inovar e fazer a intimação via rede social. Todos vocês que estão aí, todas as empresas, abriu-se um precedente perigosíssimo. Eu, por exemplo, muitas vezes não vejo o que eu recebo no X. Minha rede social mais ativa é o YouTube. Se virar moda, vai ser uma série de processos sem defesa, porque as pessoas vão passar a ser notificadas pelas redes sociais pelo precedente maravilhoso criado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, vamos a outro detalhe. O Elon Musk recebeu isso em português. A inteligência artificial que o ministro condena hoje é capaz de traduzi-la para o inglês imediatamente. Mas como isso é uma questão de entendimento e os ministros vão entender do jeito que eles bem entendem, porque é assim que eles estão trabalhando hoje, vivemos num estado de exceção, eu vou para outro ponto. O Elon Musk é o CEO do X? Ele não é CEO do X. Ele é o principal acionista. Hoje o X é uma empresa, é uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado. O que significa isso? Não é aberto na bolsa. São diversos acionistas e ele é o principal, mas não é ele o responsável pelo X. Embora ele tenha muita força porque ele é o acionista principal. Existe um CEO, na realidade é uma CEO. Ela é quem tem que ser intimada. Portanto, a intimação é ilegal, atingiu alguém que não poderia ter atingido. Ela foi endereçada de forma errada por um sujeito que não representa juridicamente a empresa. E isso agora se fez jurisprudência, portanto, isso vai virar moda. Esse é o perigo de se lidar com a lei, com a cabeça e da maneira como os jornalistas da Globo pensam. Os ritos, eles existem justamente para que se obedeça uma coisa que se chama devido processo legal. Então, não fiquem preocupados com o que vai acontecer. Apenas aplaudam. Porque, obviamente, vai demandar um tempo. Mas vai ser uma lapada tão grande. Impressionante, né? Como as pessoas acham que nós vivemos ainda na época de Dom Pedro II.